Há uma inflação até desse conceito. É o conceito de erro. O conceito de erro aparece ao longo de toda a história da filosofia. E o erro, ele é pensado como sendo um negativo. Ele seria o negativo do pensamento. Ele seria aquilo que separa o pensamento da verdade ou do verdadeiro. Então o erro seria, vamos dizer assim, o inimigo que o pensamento teria na sua busca da verdade. Porque o pensamento, ele procuraria a verdade. E o erro seria aquilo que impediria, se ele se encontrar com o pensamento, que o pensamento encontre com o seu objeto, que seria a verdade ou o verdadeiro. Está bem assim? Vamos dizer assim, o pensamento como uma faculdade, e essa faculdade, ela seria vamos dizer assim, o pensador, quando ele coloca, quando ele pensa o erro dessa maneira que eu estou falando, o pensador aparece como sendo aquele que quer o verdadeiro. Vamos dizer, é um amor do pensador pelo verdadeiro. Que Platão soube talvez expressar isso como ninguém mais nunca soube. O amor do filósofo pela verdade. Está bem como eu estou dizendo? O filósofo seria aquele que ama, que quer a verdade. Inclusive, essa palavra filósofo, ela etimologicamente tem esse sentido, é o amigo da sabedoria. E Platão coloca o filósofo como sendo o amante da verdade, aquele que é tomado de amor pela verdade. Está bem assim, né? E o que nós teríamos, vamos dizer assim, o que poderia nos levar à verdade, seria essa faculdade que é o pensamento. Nós teríamos esse amor pela verdade, o pensador teria esse amor pela verdade, e ele teria uma faculdade que é o pensamento, que colocaria ele em condições de encontrar a verdade. Mas o erro apareceria aí como sendo o inimigo ou o obstáculo. Tá bem? Então seria preciso, é preciso que o pensador, então, ele encontre uma maneira de conjurar o erro. Porque sem dúvida que o erro, se ele aparece como negativo, como aquilo que perturba, como aquilo que é um obstáculo para a verdade, é preciso fazer o quê? É preciso encontrar um meio de conjurar o erro. E é aí que surge a ideia de método. Essa noção de método, nós podemos entender ela como ela tendo a sua localização nessa situação que eu estou colocando. Porque o método seria aquilo que o pensador, de posse de um método, ele atingiria a verdade. Ele livraria o pensamento do erro. Porque o método seria exatamente aquilo que o pensamento munido do método, ele poderia enfrentar esse inimigo que é o erro e atingir a verdade. Então basta que o filósofo desenvolva um bom método, um método que realmente lhe garanta encontrar a verdade, para que esse problema do erro seja ultrapassado. Está bem assim como eu estou dizendo? Tá? O corpo aparece nessa posição como sendo fonte de erro. Porque tudo aquilo que não é pensamento seria exatamente o que perturbaria o pensamento. Então o corpo, com as suas paixões, com a sensibilidade, com os interesses sensíveis, seria aquilo que perturbaria o pensamento. Tá? Está bem assim como eu estou dizendo?
Então, vamos dizer assim, nessa posição que eu estou colocando, o verdadeiro e o falso, eles apareceriam como sendo as categorias do pensamento. Tá? Isso não é, olha, isso não é de uma doutrina de um determinado filósofo. Eu estou dizendo que isso é alguma coisa que essa posição, ela se confunde com a própria história do pensamento, a história da filosofia. Tá bem? Eu vou dar um nome a essa posição de imagem dogmática do pensamento. Tá? Vamos dizer que para a imagem dogmática do pensamento, o erro seria o inimigo do pensamento, ele é o negativo, o objeto que o pensamento quer é a verdade, o pensador é aquele que ama a verdade, e o pensamento seria uma faculdade que pode atingir o verdadeiro. Tá? Quando no século XIX, Nietzsche escreve a sua obra, Nietzsche faz uma obra, Nietzsche vai enfrentar esse problema. Vai enfrentar esse problema ou essa imagem dogmática que eu estou chamando de pensamento. E vai fazer aí uma reorientação do pensamento. Ou seja, Nietzsche não vai aceitar, não vai, vamos dizer, se colocar nessa perspectiva. O pensamento nietzschiano discorda dessa posição. Ele não está nessa posição. Porque Nietzsche introduz a noção de sentido e de valor. E quando ele introduz essa noção de sentido e valor, como sendo o elemento do pensamento, ele desloca essa posição que eu estou colocando para vocês. Porque o sentido e o valor, aparecendo como elementos do pensamento, Nietzsche diz que as categorias do pensamento não são mais o verdadeiro e o falso, mas o que ele chama de baixo, o alto e o baixo, ou nobre e vil. Olha só que deslocamento que ele está fazendo. Não o verdadeiro e falso como sendo as categorias do pensamento, mas o alto e o nobre, o baixo e o vil. O que ele está dizendo com isso? Quando nós nos colocamos numa posição de colocar o erro como sendo o inimigo do pensamento, a verdade como o objeto do pensamento, o verdadeiro, na realidade isso é uma posição abstrata no sentido de que o que nós perdemos aí são as forças reais que fazem o pensamento. O pensamento apareceria como uma abstração, como essa faculdade, como eu disse, que seria universal e que ela, sempre que funcionasse, ela estaria em busca da verdade. E nós não pensaríamos, então, as forças que fazem, as forças reais que fazem o pensamento. E Nietzsche introduz uma noção que é um termo até que nós usamos, que os homens usam corriqueiramente. Nós ouvimos muito e usamos muito esse termo tolice, não é isso? A gente ouve até, falando muito para as crianças, deixa de tolice. Nós usamos muito esse termo. Mas em Nietzsche, tolice se torna uma noção, um conceito rigoroso. Olha só, Nietzsche vai tornar a tolice um conceito. E Nietzsche aponta para a tolice como sendo ela o negativo, o inimigo do pensamento. Que o pensamento, ele se confrontaria não com o erro, mas com a tolice. Vê se está bem. A diferença fundamental, talvez, aqui, é que a tolice não seria alguma coisa, como eu disse, na posição do erro, que viria de fora do pensamento, como no caso do corpo, das suas paixões, dos seus apetites, dos seus interesses sensíveis, mas a tolice, ela habitaria
no próprio pensamento. Está bem o que eu estou dizendo? Olha só, a tolice seria o inimigo, vamos dizer assim, o negativo, mas ele apareceria como aquilo que faz parte do próprio pensamento. Então o pensamento, quando ele se confronta com a tolice, vamos dizer, ele está se confrontando consigo próprio. Está bem assim como eu estou dizendo? Vamos dizer assim, usando a noção de sintoma. A tolice, ela é um sintoma de alguma coisa mais profunda que está agindo no pensamento, que ele diz que são maneiras baixas de pensar. Olha só que coisa incrível. Por que isso deslava em relação ao verdadeiro e o falso? Porque Nietzsche diz que há pensamentos que são absolutamente verdadeiros, mas estão cheios de tolice. Está entendendo? Olha só, absolutamente verdadeiro, mas cheio de tolice. Vê se está claro. Vê se está bem assim como eu estou dizendo. E o falso, ele pode ser a mais alta potência do pensamento. Vamos ver, olha só o que eu estou dizendo. Se nós nos colocarmos numa posição que é a de Nietzsche, do sentido do valor, na posição do alto e do baixo, como eu disse, do nobre e do vil, o verdadeiro e o falso, eles recebem um deslocamento da sua posição dogmática. Porque as verdades que nós temos, ou as verdades que o pensamento produz, podem ser puras tolices. E o falso não é um negativo. O falso pode estar entre as mais altas realizações do pensamento. Então o pensamento não teria um inimigo no falso, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, Nietzsche diz que nos mais altos pensamentos que nós produzimos, os mais altos pensamentos que nos atravessam, recebem a influência do falso. E a obra de arte é, vamos dizer assim, uma confirmação de que o falso é alguma coisa que não só não é o negativo do pensamento, como testemunha de uma alta atividade do pensamento. Porque na obra de arte, o falso estaria elevado a uma alta potência. Vê se está bem assim o que eu estou dizendo. A produção da obra de arte seria uma elevação, uma experimentação dessas potências do falso. E seria, vamos dizer assim, uma exaltação do falso. Está bem assim? Vê se está claro. Ou não? Vê, Eduardo, se está bem. Veja só, quando eu digo que os nossos pensamentos recebem a influência do falso, o que Nietzsche está apontando é isso. A arte não parou de influenciar o pensamento. E a arte, ela aparece como sendo potência do falso. Ela é uma potencialização do falso. Está bem assim o que eu estou dizendo? A questão não seria mais é verdadeiro, se alguma coisa é verdadeira ou falso, se um pensamento é verdadeiro ou falso. Dado um pensamento, seja ele verdadeiro ou falso, ele é um produto da baixeza ou da nobreza. Ele é um produto das forças, vamos dizer assim, que querem a vida, que exaltam a vida, ou são produtos de forças que querem depreciar, que querem diminuir, que querem culpabilizar a vida. Eu não sei se está bem o que eu estou dizendo. Vê se está claro. Vê se está bem assim. Vê, Eduardo, se está claro o que eu estou dizendo. Veja só o que eu falei. Eu peguei o Platão e disse que ninguém, talvez melhor do que o Platão, deu uma expressão disso que eu falei, que é uma imagem dogmática do pensamento. Olha, nós podemos até
chegaram ao extremo de dizer que Platão fundou essa imagem. Ele fundou essa imagem dogmática do pensamento. Então, talvez no platonismo seja onde nós encontremos a mais alta expressão dessa posição dogmática. Tá bem? Então, Platão, quando ele diz que o filósofo é aquele que quer e ama o verdadeiro, sem dúvida que para ele o falso é o que há de mais temível. O falso é aquilo que deve ser afastado, é aquilo que o pensamento deve encontrar os meios para conjurar. Ora, na obra platônica há uma extrema depreciação da vida. Está bem o que eu estou dizendo? Vê se está claro. Veja só. Vamos dizer assim, nós estamos no século XX. Nós estamos no século XX. Já se passaram muitos séculos desde que Platão produziu a sua obra. Está bem assim? E um imenso trabalho crítico, um imenso trabalho de comentários, de análise do texto platônico, se produziu e ainda se produz desde a produção da sua obra. A ponto que eu não estaria exagerando se eu dissesse, talvez uma vida seja insuficiente para nós lermos todos os trabalhos que já se produziram sobre Platão. A imensa quantidade de trabalhos que se produziu sobre o que Platão escreveu, sobre a obra de Platão. E trabalhos, eu não estou levando em consideração os trabalhos banais, idiotas, que não entenderam nada. Vamos dizer assim, considerando apenas os trabalhos que fizeram, vamos dizer assim, uma crítica, uma análise de alto nível da obra platônica. Está bem isso? Vamos dizer assim que quase todos os pontos que Platão, os temas, os problemas que Platão levantou na sua obra, foram estudados, foram pesquisados, foram investigados pelos historiadores da filosofia, pelos seguidores e pelos combatentes de Platão. Está bem? Mas quando nós pegamos uma obra como a de Deleuze, a obra de Deleuze, que é um pensador que se associou com o pensamento de Nietzsche, nós encontramos ali uma coisa surpreendente. Porque o que Deleuze se preocupa quando ele faz um trabalho sobre Platão é qual é a motivação de Platão. Olha só, qual é a motivação de Platão? O que é que Platão quer? Está bem o que eu estou dizendo? Ele lança esse problema. Qual é a motivação platônica? Que diz que entender Platão seria entender a motivação platônica. Que se nós não entendermos a motivação platônica, nós não entenderemos a obra de Platão. Não teria sentido a obra de Platão sem nós colocarmos como motor dessa obra a motivação de Platão. Porque a motivação é isso, é o motor, o que move, qual é o motor, o que está movendo Platão. Está bem assim? Vê se está claro. E essa questão é uma questão de um Nietzscheano. Essa questão ela não poderia vir de alguém que não está com o pensamento orientado numa direção que Nietzsche, na mesma direção que Nietzsche. Porque quando Deleuze coloca essa questão de qual é a motivação platônica, o que Deleuze vai fazer é exatamente uma investigação no sentido de que quais são as forças que estão atuando no pensamento de Platão. Essa é uma coisa incrível. Está bem o que eu estou dizendo? Agora está claro. Essas forças, e aí é que aparece o que Nietzsche está dizendo. Nós temos uma obra, essa obra nos libera uma série de conceitos, uma série de operadores, tá bem? Uma obra produz, todo pensador ele produz operadores, ele produz conceitos, que é exatamente isso que a posteridade vai investigar, aquilo que foi produzido nessa obra, as ideias, os conceitos que essa obra produziu. Tá bem assim? Vê se está claro.
A questão, quando Deleuze coloca qual é a motivação platônica, não é questão de saber se o que Platão produziu é verdadeiro ou falso. Se a obra de Platão seria uma obra que estaria com a verdade ou estaria no erro. Se Platão teria errado. Está entendendo? A questão é outra. É completamente diferente. Quais são as forças que fazem o pensamento platônico? Eu não sei se está bem o que eu estou dizendo. Vê se está bem. Vê se está bem assim. Vê, Eduardo. Está bem assim? Fala, Eduardo, como é que está isso? Está entendendo? Tá? Porque, olha só, quando eu pergunto assim, quais são as forças, como essa questão que Nietzsche está lançando, que fazem o pensamento, ou que fazem a verdade, que fazem o verdadeiro, é porque tudo aquilo que é produzido pelo pensamento, tudo aquilo que o pensamento produz, são sentidos e valores. Olha só, o que o pensamento vai produzir são sentidos e valores, no sentido de que o pensamento ele dá um sentido para a vida e faz uma avaliação da vida. Vê se está claro. Vamos dizer assim, quando um filósofo escreve uma obra, ele está produzindo sentido e valor. Quando um músico faz uma música, ele está produzindo sentido e valor. Está bem assim? Vamos dizer assim, qualquer produção do pensamento, ela é uma produção que avalia e dá um sentido. Está bem? Vê se eu estou dizendo, está claro o que eu estou dizendo. Agora, o sentido e o valor, eles decorrem de forças que produzem o sentido e o valor. Na origem do sentido e do valor estão as forças. Vê se está bem assim. Dado um sentido e um valor, a questão é saber quais foram, não se esse sentido ou esse valor é verdadeiro ou falso, mas quais as forças que o produziram. Não sei se está vendo. As forças, enquanto nós não encontrarmos essas forças, vamos dizer assim, nós não encontramos o real. É isso que Nietzsche chamava de fazer uma genealogia, pensar como um genealogista, é procurar as forças que estão na origem de um acontecimento. Esse acontecimento pode ser físico, biológico, psicológico. Todo e qualquer acontecimento, ele tem origem em forças reais. O pensamento, ele é real. Então o pensamento é constituído por forças. Vê se está bem. O Eduardo está bem assim. Quando eu digo quais são as forças que fazem o pensamento pensar, o pensamento deixaria de ser pensado como uma faculdade. Mas ele seria alguma coisa, ele seria de natureza tal que ele só pensaria forçado por outras forças. Ele não seria uma faculdade que naturalmente, olha só, que naturalmente pensa o verdadeiro, ou que pensa naturalmente. O pensamento pensa porque ele é forçado a pensar. Vê se está bem. Ou não. Olha, é alguma coisa por aí mesmo. Alguma coisa por aí. Ele não seria uma faculdade e ele não seria, vamos dizer, uma atividade voluntária.
No sentido, quando eu digo que ele não é uma faculdade, talvez a melhor maneira de entender é essa, ele não é uma faculdade voluntária, de que nós pensamos quando queremos e quando não queremos, não pensamos. Nós pensamos quando somos forçados a pensar. O pensamento só pensa quando ele entra em contato com força que forçam a pensar. Vê se está bem assim, Eduardo. Eu não sei se está bom. Quando Deleuze faz uma questão, o que é que Platão quer? Você vê que Deleuze, ele não faz uma leitura ingênua. Porque se ele fizesse uma leitura ingênua e se colocasse, vamos dizer, numa posição dogmática, ele nem faria essa pergunta, porque ele imediatamente diria, o que Platão quer é a verdade. Se o próprio Platão diz que quer a verdade, que o filósofo é aquele que quer e ama a verdade, o verdadeiro, por que muitos séculos depois aparece um pensador perguntando o que é que Platão quer? Vê se está bem o que eu estou dizendo. Porque veja só, essa imagem dogmática do pensamento querendo a verdade, ela apareceria como sendo alguma coisa que, vamos dizer assim, seria a ironia, seria o irônico, que não seria o sério desse pensamento. Porque o que esse pensamento quer realmente não é verdade. Não sei se está bem. Vê, Eduardo, está claro. Se eu digo assim, ó, a verdade é alguma coisa universal. Porque senão, a verdade não tem nenhum valor. Universal no sentido de que o que é verdade num momento, não é verdade naquele momento, é verdade em qualquer momento e em qualquer lugar. Quando eu faço isso, olha só, eu separo o pensamento das forças reais com que ele está em contato. Vê se está bem. Olha só, ontem apareceu uma matéria muito chocante, uma matéria muito triste, que apareceu na televisão, sobre os manicômios, o estado em que se encontram os manicômios no Rio de Janeiro. E no manicômio, o que tem dentro do manicômio são o quê? Doentes mentais, não é isso? O manicômio, vamos dizer assim, é uma instituição que o mundo moderno do século XIX produziu para alojar aqueles que perderam a razão, os ditos doentes mentais. Olha só. E a psiquiatria é a ciência encarregada do doente mental, ou da doença mental. O objeto da psiquiatria é a doença mental. Vê se está vendo. Está claro? Ou não? Então vamos dizer assim, a doença mental, ela seria a verdade da loucura. Quando no século XIX, a psiquiatria definiu, isolou determinados homens do restante dos homens como doentes mentais, é que ela teria encontrado a verdade da loucura. Está bem assim? Tá? Através de um método científico, através de uma investigação que o pensamento se lançou, ele foi capaz de encontrar a essência da doença mental como sendo da loucura sendo a doença mental. Tá? E essa matéria, onde ela mostrava assim que vamos dizer assim, que não há uma unanimidade no que diz respeito ao tratamento, as condições de internação, de internamento do doente mental,
àqueles, vamos dizer assim, mais progressistas, aqueles que defendem um tratamento mais progressista. Inclusive se falava nessa matéria de determinadas experiências que se fazem em determinados manicômios, de uma cura progressiva, até o ponto que novamente o doente estaria apto a retornar ao convívio social. Ele poderia deixar os muros, vamos dizer assim, do manicômio e novamente viver uma vida normal, aspirar a um trabalho, a uma família. Mas o que é comum a todas essas vozes é o louco como doente mental. Está bem o que eu estou dizendo? Isso está claro, olha só. Todas essas vozes falam da loucura como doença mental. Eu vou dizer que a doença mental é o sentido da loucura. Se eu digo que é o sentido da loucura, o que eu estou dizendo é que a doença mental, essa noção de doença mental, ela é inseparável do encontro da loucura com determinadas forças. Foi quando a loucura se encontrou com outras forças que apareceu esse sentido, doença mental. Vê se está bem o que eu estou dizendo. Vê onde você está entendendo. Vê se está claro assim. Ora, se eu digo que doença mental é um sentido que aparece no momento em que a loucura se encontrou com outras forças, isso quer dizer que se a loucura não tivesse se encontrado com essas forças, provavelmente ela não teria recebido esse sentido. Foi quando determinadas forças se apoderaram da loucura que ela recebeu esse sentido. E essas forças, eu vou dizer que é as forças médicas, a psiquiatria. Vê se está claro assim. Vê se está bem. Para a gente entender o que é sentido. Surgiu esse sentido. Porque veja bem, o louco, ele fez outros encontros ao longo da história que não com a psiquiatria. O encontro com a psiquiatria é um encontro muito recente, é do século passado. Está bem assim o que eu estou dizendo? Antes de encontrar com a psiquiatria, o louco nunca foi considerado um doente mental. Vê se está bem. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando nós falamos da loucura como doença mental, nós estamos na perspectiva da psiquiatria. Está bem, galera? E a psiquiatria, olha só, a psiquiatria é um corpo. É um corpo que é constituído, como todo corpo, por forças. Vê se está bem. O que eu estou dizendo é que se a loucura fizer um encontro com outras forças, ela recebe um outro sentido. Vê se está bem. Quando eu digo que o louco é doente mental, isso não é verdadeiro nem falso. Vê se está bem. Isso não é verdadeiro nem falso. Isso é um sentido. Vê se está claro assim. Agora, o sentido, olha como é que é claro, o sentido é alguma coisa que só pode ser entendida quando nós encontramos as forças que produzem aquele sentido. Vê Eduardo também. Não faz sentido. Senão aquele sentido, ele se, vamos dizer assim, ele se hipostasia. Se nós tomarmos a posição da imagem clássica, a doença mental
é uma verdade eterna da loucura, mas que só no século XIX o método, olha só, a psiquiatria encontrou o método, produziu o método certo para descobrir a doença mental. Não sei se está bem, mas se eu digo que é um sentido, é completamente diferente. O sentido ele é o resultado de um encontro de forças. Não sei se está claro assim. O louco é doente mental? É e será enquanto a loucura estiver sob domínio da psiquiatria. Está entendendo? Não sei se está claro. Tanto que olha o que eu vou dizer para você, qualquer cidadão comum, qualquer de nós, corremos um risco que é incrível de fazer um encontro. Ontem, nos depoimentos, determinados doentes mentais foram entrevistados e perguntavam por que eles estão ali. Cometeram delitos. Olha só, cometeram delitos. Então, um de nós comete um delito. As autoridades competentes convocam as forças da psiquiatria para nos examinar. Se as forças da psiquiatria, após esse exame, nos declararem doentes mentais, não tem jeito. Estão entendendo? Porque quem dá esse sentido é a psiquiatria. Mas a psiquiatria, vamos dizer assim, na ordem em que nós nos encontramos, é a autoridade que pode dizer se um homem é ou não doente mental. Está claro? Vê se está bem. Vê, Eduardo, está claro. O Foucault conta, escreveu uma obra sobre um caso que tem data, foi no século, parece, XVIII, século XVIII, XIX, agora não tenho certeza. É o Pierre Vier. Eu, Pierre Vier, que matei meu pai, devorei minha... Ele matou a mãe e os irmãos, só não, porque ele gostava do pai. E achava que o pai era maltratado pela mãe e pelos irmãos. Então um dia ele teve um acesso, uma crise, e matou a mãe e os irmãos. E o Pierre Vier, curiosamente, não foi recolhido à prisão. Não foi recolhido à prisão. O Pierre Vier, ele recebeu, vamos dizer assim, um tratamento que veio das forças médicas e não das forças judiciárias. O discurso que vai envolver o caso de Pierre Vier não tem os operadores nem a linguagem jurídica, mas médica. E por isso que o Foucault se interessou por esse caso. Porque esse foi o primeiro caso, diz o Foucault, na história em que, cometido um delito, a justiça se confrontou com uma outra força, que era a força médica. E a força médica venceu. Ou seja, o Pierre Vier foi considerado um doente. E ele deveria ser encaminhado para as autoridades médicas e não jurídicas. Vê se está claro, assim. Vê se está bem. O Foucault marca, então, esse momento como sendo um momento importantíssimo, porque, a partir desse caso, não há mais uma situação em que um delito sendo cometido, não se convoque se as autoridades constituídas acharem que deve ser feito, uma junta médica. Ou seja, as forças da psiquiatria, elas vão dizer se aquele homem estava num estado de sanidade ou de doença mental quando cometeu o delito. Se ele estava são, se a conclusão é que ele tinha sanidade mental, ele vai para a justiça, ele vai para o presídio, ele vai para os tribunais e lá vai ser decidido se ele irá para o presídio ou não. Mas se ele for considerado doente mental, ele imediatamente cai sob o domínio das forças médicas. Está bem assim? Vê se está bem. Eu não sei se está claro. Vê, Eduardo, como é que está aí?
precisam falar, né? Quem dá o sentido às coisas são as forças, né? As forças, exatamente, nos encontros. Vamos dizer assim, ó, que as forças é o real, é o ontológico, o que tem real. Nós estamos, vamos dizer assim, em um mundo de forças. E essas forças, elas são produtoras de sentido e de valor. Tá bem assim, Eduardo? O valor é porque sempre que nós fazemos uma interpretação, que nós damos um sentido, nós também estamos fazendo uma avaliação. Porque o valor, eu não falei que a categoria do pensamento passa a ser o alto ou o baixo, o nobre ou o vil, isso é exatamente a questão de qual é o valor das forças das quais decorrem os valores. Porque na base de toda valoração, de toda interpretação, estão modos de vida, modos de pensar. Esses modos de vida, eles podem ser modos ou baixos. Olha coisa incrível. Olha só o que eu vou dizer. Há coisas que só podem ser pensadas se nós tivermos um modo baixo de pensar. E elas podem ser verdadeiras. Vou dizer assim, verdadeiras, vou dizer uma coisa, é muito chocante isso, mas é exatamente isso. Elas serão verdadeiras se elas estão de acordo com o sentido, com a ordem vigente, com os valores em curso. Eu não sei se está vendo. Não é mais aquele mesmo verdadeiro. Não. O verdadeiro já foi muito sentido. Porque olha só, toda verdade, antes de ser uma verdade, ela é um sentido e um valor. Não sei se está vendo. Mas a gente não vê assim, vamos dizer assim, um homem que não sabe manejar bem esses elementos que eu estou manejando, mas ele percebe de alguma maneira alguma coisa disso que eu estou dizendo. Tanto que a gente ouve de vez em quando, um homem é comum, um homem que nunca estudou filosofia, dizer assim, cada época tem a sua verdade. A verdade de uma época não é a verdade da outra. É por isso, é porque o sentido, na realidade, é sentido e valor. Eu não sei se está bem. Porque veja bem. Olha só. Eu falei da psiquiatria. Se nós não entendermos o que eu estou falando, pode parecer assim que a psiquiatria, ela é, enquanto tal, em si mesma, alguma coisa nociva à vida. Alguma coisa nociva à vida. Mas eu não acredito que seja isso. Não acredito que seja isso. Eu acredito, vamos dizer assim, quando a psiquiatria diz que a loucura é a doença mental, ela está dando um sentido. E está fazendo uma avaliação da vida. Então a questão aí não é pensar se a psiquiatria é boa ou não, mas que forças estavam agindo no pensamento quando o pensamento deu da loucura no sentido doença mental. Ou seja, não quer dizer que a psiquiatria não possa entrar em relação com outras forças e pensar a loucura de outra maneira. Eu não sei se está bem entendido. Sentido é que pode ser. Porque muda, exatamente, muda o sentido. Se a psiquiatria pensar a loucura não como doença mental, o que ela vai fazer? Mudar de sentido. Olha só. Dentro desse sentido, doença mental, surgiu, como eu disse, não é uma unanimidade da psiquiatria.
no sentido de que há várias escolas de psiquiatria que discordam, inclusive, de métodos, que discordam da descrição de casos. Por exemplo, o que eu estou dizendo é a psicose, que é o território da psiquiatria, psicose. Quando eles tratam do que eles chamam de esquizofrenia, há quatro escolas diferentes que têm concepções diferentes da esquizofrenia. Está claro o que eu estou dizendo? Vê se está bem assim. Do que seria o processo, do que seria essa afecção que eles chamam de esquizofrenia. Mas a psiquiatria, ela tem, vamos dizer assim, um ponto em comum enquanto pensa o louco como doente mental. Está bem o que eu estou dizendo? A doença mental é a perspectiva pelo qual a psiquiatria vê o louco. Vamos dizer assim, você pode... Não sei se está bem assim. Ou seja, a loucura, quando eu digo que a loucura é doença mental, o louco como doente mental, ele é um sentido que é inseparável da psiquiatria, não quer dizer que o louco e o psiquiatra não possam fazer um encontro que produza um sentido. Que produza um sentido. Desde que a psiquiatria invente novas maneiras de pensar a loucura. Mas para isso é preciso que a psiquiatria entre em contato com outras forças. Eu não sei se está bem. Por exemplo, o que eu estou dizendo para vocês, olha só. Nós pegamos os cérebros esquizofrênicos. Os cérebros esquizofrênicos são esses esquizofrênicos que passaram para a história como homens excepcionais. Van Gogh, Arthur, há uma série deles. E eles tiveram, vamos dizer assim, no seu destino, alguma coisa terrível em comum. Um encontro com um psiquiatra paranoico, fascista, se apoderou deles. E há alguma coisa que é comum a esses esquizofrênicos, é que eles sempre gritavam nos seus escritos, nas suas cartas, nas suas obras, de que eles não eram doentes mental, de que eles eram loucos. O Arthur sempre diz, eu sou louco, mas não sou doente mental. Ou seja, de que ele, inclusive, o próprio Arthur, sente que ele precisa de um auxílio, que ele precisa que determinadas forças se associem a ele para ajudar ele na sua vida, porque ele tem distúrbios, ele tem problemas de perda de sentido, de fuga das ideias, mas ele diz, eu não sou doente mental. E quando ele diz isso, ele está se referindo exatamente à maneira como a psiquiatria trata eles. Os choques elétricos, os remédios. Não sei se está bem falando. Aí é claro assim? Olha só, por que eu estou dizendo isso? Dificilmente um psiquiatra leva em consideração o que o paciente, que no caso é o esquizofrênico, está dizendo. Ou seja, vamos dizer assim, o discurso, ou a fala do esquizofrênico, ela não tem valor, porque ele está sob o sentido de perda da realidade. O esquizofrênico é aquele que perdeu o contato com a realidade. Está bem assim? Então, tudo que o esquizofrênico fala não é real. Mas se aparecer um psiquiatra que, ao entrar em contato com o esquizofrênico, ele tenha uma posição diferente. Olha só, a questão aqui não são questões pessoais. Não
estou falando de psiquiatras bons e maus, não estou dizendo assim que pensa que vai chegar um psiquiatra bom, que ama esquizofrenia, não é nada disso. É uma perspectiva diferente. Estão entendendo? Porque há um filme aí, ficou muito famoso, ele passou nos anos 80, com aquela Jessica Lange, não esqueci o nome do filme. Que ela foi internada. Aquele filme, ele se torna uma coisa banal, idiota, exatamente porque ele coloca a coisa dessa maneira. Parece assim que aquele psiquiatra é mau, que é um problema daquele psiquiatra, que ela encontrou na sua frente, um psiquiatra mau caráter, louco. Não é essa a questão que eu estou dizendo. Estão entendendo o que eu estou falando? Que se ela encontrasse um psiquiatra compreensivo, bom, olha, o Foucault disse talvez fosse pior. O que o Foucault está falando? Talvez o trágico destino da França foi que ela encontrou com a melhor psiquiatria, o melhor psiquiatra. A psiquiatria mais avançada que lá é a América. Ela encontrou com um psiquiatra americano. Então o problema talvez seja que aquela é a mais avançada a psiquiatria. E o que eu estou falando, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, é outra coisa, não é uma questão de bons e maus. É a questão do sentido, de que perspectiva nós pensamos ali na doença. Então eu digo, se um psiquiatra se encontrar com a esquizofrenia e pensá-la de outra maneira, fora, vamos dizer assim, das maneiras clássicas que ela foi pensada, aparece o quê? Um novo sentido. Não sei se está bem. Um novo sentido para a loucura, um novo sentido para a esquizofrenia, uma nova maneira de pensar. Não sei se está bem. Estaria claro? Eduardo? Não sei se está bem. Vê se está bem assim. Eu acredito que a tentativa deles é de produzir um novo sentido. E isso é inseparável. Aí você vê, a gente precisa agora dizer isso. Se eu entro numa sala e digo isso, olha, Deleuze e Guattari produziram um novo. Isso é uma coisa vazia, se a gente não entender o que é sentido, o que é valor, como é que se orienta aquele que pensa sentido e valor. Não sei se está bem. A loucura tinha outro sentido, por isso que eles dizem. Exatamente, ele está dizendo doente mental, não. Eu sou louco, mas lá vai ser decidido se ele irá para o presídio ou não. Mas se ele está dizendo doente mental, não. Eu sou louco, mas não sou doente mental. Porque veja só o que eu estou dizendo. Quando a psiquiatria dá o sentido doença mental, aquele que é doente mental, o que ele fala, não tem nenhum valor de realidade. Agora, o que eu estou dizendo é quando, se um psiquiatra se coloca numa outra perspectiva, como ela disse o Guattari, o que ocorreu com o Guattari é isso. O Guattari se coloca numa perspectiva de que a loucura, essas vozes da loucura, elas têm alguma coisa, elas estão nos dizendo alguma coisa que é de sua importância para aquele que quer intervir no processo decisório, ouvir o que eles estão dizendo. É uma nova perspectiva. Uma nova perspectiva. Olha só. O Deleuze e o Guattari, eles dizem alguma coisa no Anti-Hélio, quando eles se referem à psicanálise. Eles dizem que, o que eu falei do Platão há pouco, de que já a crítica psicanalística, porque entenda que a questão desses homens, do Deleuze, do Guattari, quando escreveram o Anti-Hélio, é uma questão teórica. Teórica no sentido assim, não é que eu esteja dizendo que há teoria de um lado e prática do outro, mas a questão deles é com os fundamentos, com a teoria psicanalítica, não é com as práticas
terapêutica dos psicanalistas dentro dos seus consultórios. Os conceitos, com a orientação da psicanálise. Os conceitos que a psicanálise liberou, de que maneira ela abordou o inconsciente, de que perspectiva ela está pensando isso. Mas aí eles dizem que a crítica psicanalítica, ou seja, os teóricos do freudismo, aqui os grandes estudiosos da obra de Freud, são muitos, assim como de Platão, são muitos, eles fizeram um trabalho exaustivo, um trabalho esgotante sobre as ideias de Freud, sobre os conceitos que a psicanálise produziu. Tanto que quando a gente quer estudar o Freud, a melhor maneira, inclusive, é auxiliado por esses trabalhos. O Lacan se coloca aí. O Lacan é simultaneamente um pensador original que desenvolveu toda uma nova linha para a psicanálise, mas ele próprio não pode, nem nega. No momento nenhum ele nega, pelo contrário, ele não para de expressar isso o tempo todo. Ele é, antes de mais nada, um leitor do Freud. É isso que ele é. E que a partir da leitura que ele fez de Freud, da paixão dele pela psicanálise, ele desenvolveu uma nova maneira de pensar as questões que o Freud tinha levantado. Então, vamos dizer assim, um trabalho exaustivo, um trabalho assim que quase pode se dizer assim, definitivo, de elucidação dos conceitos da psicanálise, mas dizem esses autores, Deleuze e Guattari, que o mesmo nós não podemos dizer do movimento psicanalítico, ou seja, que a história do movimento psicanalítico ainda não foi feita. Ainda que exista uma obra muito famosa, que é do Ernest Jones, que ela se pretende ser uma obra, uma história do movimento psicanalítico, e que eles inclusive apontam para essa obra de uma maneira até agressiva em relação ao Jones. Por que eles estão dizendo isso? Porque fazer a história do movimento, o que eles estão chamando de história do movimento psicanalítico, seria exatamente pensar as forças reais que estão fazendo isso que vai ser a psicanálise. Ou seja, de que encontros, do encontro de que forças, em que hora, em que local surgiu isso que é a psicanálise. Eles dizem, é preciso uma história do movimento psicanalítico que nos mostre as posições daqueles que constituíam esse movimento, as suas loucuras, os seus suicídios, que tudo isso, até hoje, há uma censura sobre isso. Essa coisa incrível. Uma censura no sentido assim, essa censura parte dos próprios psicanalistas. Está entendendo? É alguma coisa assim que não se coloca. Quem tocou nisso de uma maneira, vamos dizer assim, um pouco esclarecedora, foi o Reich. Inclusive pelos próprios confrontos, os próprios conflitos que ele viveu com o movimento psicanalista. Estão entendendo o que eu estou falando? Por que isso aparece como alguma coisa que esses autores fazem menção? A mesma coisa do que eu falei a respeito de Platão. É saber que forças estão produzindo uma doutrina. Não sei se está bem. Porque o pensamento, olha só, o pensamento, ele não é fruto de uma faculdade desinteressada que ama e quer a verdade. Na história de toda doutrina, de todo movimento, estão envolvidas as paixões, os interesses sensíveis. Tudo isso está em jogo. Eu não sei se está bem. Vê se está claro, assim. Não teria sido um estalo que deu na cabeça. Exatamente. Por que, você vê, nós encontramos o famoso tema do Édipo. Como isso surgiu? Por que Édipo?
Por que não outro tema? Ora, isso é inseparável. De encontros que Freud fez, por que o tema de Édipo ganhou cada vez mais força dentro do desenvolvimento da doutrina psicanalista? Está entendendo? Nós só podemos entender isso se nós acompanharmos o desenvolvimento, o processo desse movimento. Eu não sei se está bem, mas se nós pegamos um conceito e separamos ele das forças, dos encontros, das horas, dos locais onde ele foi produzido, esse conceito se torna uma abstração. Eu não sei se está bem. Não sei se está claro. Ele se torna uma abstração e provavelmente se torna universal. Não sei se está bem. Está vendo assim, Eduardo? Que é o que fizemos em Platão. Que é o que os pensadores que se colocam numa posição, é uma maneira dogmática de pensar. Dogmática de pensar. Isso é uma maneira dogmática de pensar. Como se é o que você falou, como se o pensamento tivesse encontrado por si só a verdade. Como se o pensamento não fosse um processo que envolve muitas forças. Não sei se está bem. A Ivana estava lendo um dia desse livro, ela recortou uma coisa lindíssima. Ela fez uma leitura não banal. Depois ela conversa. Eu não falei isso para ela, não. Ela está ouvindo eu falar isso aqui agora pela primeira vez. Ela fez uma leitura não banal, porque ela leu um livro falando que é um trabalho que um médico europeu fez sobre o Nietzsche, sobre chama-se o Afundamento de Nietzsche. É uma obra pensando, eu vou dizer que a doença mental é muito de Nietzsche. É uma obra pensando a loucura de Nietzsche, a doença mental, a loucura de Nietzsche, o processo psicótico de Nietzsche. Falam da loucura, bom, o processo psicótico de Nietzsche, psicótico de Nietzsche. Falam da loucura,